Nós estamos falando de Ibiúna, onde teriam ocorrido fenômenos aéreos não identificados. Hoje é dia 22 de abril de 1969 e nós vamos ouvir a declaração do senhor Renato de Almeida a respeito dos fenômenos luminosos que ele tem visto. Da última vez que ele viu foi no dia 21 de abril, ontem. Ele vai procurar descrever normalmente tudo o que foi que ele viu. Você, Renato, descreve normalmente, não precisa se preocupar com a gravação, ok? A luz foi como apareceu várias vezes, né? E ontem apareceu assim um negócio que pareceu diferente mesmo. Estavam duas juntas. Depois quando chegou o carro, quando o patrão foi para trás foi com o carro para ver o que se chegavam, ver o que era, ele disse que queria pegar a luz, né? Ela desapareceu. Depois ela apareceu aqui de novo, nesse horizonte aqui. E pareceu maior, bem maior. Quer dizer que parecia que eram as duas juntas, que as duas tinham assim, unido juntas, né? E clareava bastante e essa dava uma luminosidade em volta. Saía reflexo da luz, mesma coisa de uma luz, saía reflexo. E que cor seria essa luz? Assim? É vermelhada, né? Vermelhada. Avermelhado claro. Ontem, como você viu, seriam como foram vistos nas outras vezes, porque as outras vezes não dava luminosidade. Não dava. Quer dizer que ontem apareceu essa foi a primeira vez que nós vimos. Vai assim. falando. Vai. E desse tipo assim, de maior, assim, nunca tinha aparecido. Ontem foi a primeira vez que apareceu, daquele jeito. Até as pessoas que estavam aqui acharam que era um disco voador até, né? Mas não sabiam o que foi. Pode dizer tudo o que observou, o que outras pessoas falaram, vai dizendo tudo o que sabe Das outras vezes, se foi visto, não, o que você sabe, né? E ela sempre some aqui, né? Essa direção. Ela vem de lá e some aí. Ela some passando pro lado de lá do morro? Não, na mesma direção do vagão ali, ela some ali no mato, né? É como se ela apagasse ou ela some porque se esconde atrás de alguma coisa? Não, ela apaga, né? Eu tenho certeza que Ela apaga. Enquanto ela não está apagada, ela só enxerga que ela está clareando por baixo do mato, né? Então vamos fazer uma perguntinha. Agora sim. Qual é a cor dessa luz? A cor da luz? É um vermelho... Vermelho... Tem bastante cor aqui, pode escolher. É vermelho, a mesma coisa de um farol traseiro de carro. Sei, bem vermelho. Bem vermelho. Que tamanho? Ela deve ter o tamanho... Olha, para ver de luz que nós vimos aqui, é a mesma coisa que olhar o sol longe. Ontem apareceu uma bola que parecia a mesma coisa que estivesse assim, enxergando o sol, né? Uma bola. Tamanho de uma lua cheia. Uma lua cheia. E a distância daqui lá até a coisa? Quanto que você calcula? Daqui lá, deve ter uns 300 metros, não? 300 metros, é uma distância bem calculada. Ela aparece acima da linha do morro ou abaixo? Abaixo, né? Porque tem aquelas árvores e ela passa no meio das árvores, assim, ó. Aquelas árvores grandes que o senhor vê, ela passa no meio delas. Bem aqui pertinho, né? Quer dizer, abaixo do horizonte. Bem abaixo do horizonte, quer dizer que dá para ver o fundo de morro, então. Dá para ver, ó. Ela fica Abaixo. na... Sempre quando ela passa, perto de uma árvore grande, se ela passa atrás, ela se esconde. Sei. E passa. Passa devagar ou correndo? Devagar, né? Chega Tem a parar alguma hora ou não? Não. Quantas luzes são? A primeira... Ela apareceu duas. Sempre tem aparecido duas. Sempre de duas juntas? Duas juntas. Agora, depois de uma hora que ela apareceu, que ela se escondeu e depois ela tornou a aparecer. Daí ela apareceu uma só. Daí era uma grande, maior, né? Sim. Era uma bola grande. Qual foi a primeira vez que você viu? Quanto tempo faz? Deve fazer um mês e meio. Um mês e meio. E antes de ontem você tornou a ver ou não? Tornei a ver, mas não parecia que não era uma coisa identificada que fosse a luz, né? Apesar que fosse um vagalume. Mas teve um vagalume anda e logo apaga. E esse não. Esse teve mais longa duração, mas eu não comentei nada. Mas era pequena, feito um vagalume? Não, era grande também. Mas era grande, mas a distância... tamanho? Não, conforme a distância, né, não tinha base, né? Sim.
Mas eu não quis. Apareceu pouco, não deu para ser bem observado. Vai ser bem observado. E ontem? Então, se eu pensei que aquele dia fosse, ontem fosse, ela devia aparecer ontem. E de fato que Renato, apareceu eu queria mesmo. lembrar uma coisa que vai interessar, porque você aqui ocupado com as criações no marco. Quem está falando é o doutor Edgar, que é advogado aqui em Ibiúna. Você disse que foi visto pela primeira vez há 1 mês e meio. Agora, eu anotei a data, foi do dia 8 ao dia 16 de março. Lembra que no dia 16, que era um domingo, que foi visto aqui, ficamos esperando, nós vimos às 9 horas, e eu por... 9 horas dá 21 horas. É, 21 horas. Mas, portanto, não... Quer dizer, lembrando você, que você não se preocupa com esses dados, quer dizer, vocês começaram a ver no dia 8 de março, que foi um sábado. Viram durante a semana, inclusive até informações do Araldo, outras pessoas, também vocês chegaram a ver, inclusive deste lado, né? Deste lado. Quer dizer que a data mesmo que foi vista, pode te dar uma precisão, não sei, coisas que você não anotou, foi do dia 8 ao dia 16 de março, dia 16 que eu estava presente com o Dr. Tufaile, com o Sebastião Junqueira Vilela, com Dona Olga, com Dona Marta, com o sogro do Tufaile, com um cunhado recente do Tufaile, quer dizer, nós éramos em 8 pessoas aqui, e mais você, o Araldo, também o vizinho, que estávamos aqui presentes, e você e o Sebastião que estavam lá no Alto do Chiqueiro. Aliás, você não estava no dia 16, eu esqueci desse pormenor. No dia 16 você não estava, você tinha saído. Estava, como é o nome do outro empregado? José Fernandes. O José Fernandes que estava presente. O dia 16 foi o dia que você não viu. Se você assistiu do dia 8 ao dia 15. Depois no dia 16 que nós estivemos presentes, inclusive eu mesmo observei, e por uma casualidade, quer dizer, apreensivo, porque vocês já tinham contado que aparecia, quer dizer, eu notando assim, eu estava sempre de observação no relógio. Quer dizer, quando apareceu a primeira coisa que foi olhar no relógio. E a hora que terminou, eram 21h08, quer dizer, foi um espaço de 8 minutos que ela fizeram esse percurso, desde aquele coqueiro até mais ou menos o alto desse vagão. O que significa devagar, vagarosamente? Vagarosamente, porque vamos dizer, não é um percurso tão grande, né? E essas luzes naquela ocasião que, aliás, você não estava, quer dizer, foi uma confusão minha, que era o outro seu companheiro nesse dia que eu vim. Mas nessas observações aqui que todos assistiram, quer dizer, essas luzes, também nesse tom, como você disse, alaranjado ou avermelhado, forte, quer dizer, uma embaixo, outra em cima, às vezes rimbolava, uma passava, tomava a dianteira da outra. Quer dizer, agora você, ontem e anteontem, que assistiu, você assistiu com quem ontem e anteontem? Porque eu não estive presente aqui, quer dizer, informação sua. Anteontem fui eu que vi sozinho. Ah, você viu sozinho? Eu vi sozinho, mas não quis comentar nada. Então, falei, conte para nós como é que você viu anteontem. Eu vi em poucos minutos. Foi muito rápido. Ela apareceu um pouco e sumiu. Logo apareceu de novo e sumiu de novo. Em rápida coisa de segundo, de minuto. E a cor? A mesma cor, vermelho, um vermelho forte. E duas lâmpadas? Duas ou uma? Duas. Ela iluminava alguma coisa embaixo? Não, esse dia foi, ontem foi segundo, no domingo, esse dia não era uma cor que... Uma cor egoísta, era só ela? Era só ela. Ok. E ontem? E ontem ela apareceu. Lá, a primeira vez que ela apareceu também era a mesma coisa. Mas só que daí ela parou mais tempo, ela parou uns 15 minutos. Ela vinha vindo, né? Ela aparece lá longe, lá no começo do morro, lá e vem vindo. Então, é uns 15 minutos para andar de lá e elas até aqui. Fazendo o movimento anterior de uma passar na frente de outra. Tem hora que enrolar uma com a outra. Sei. São duas? Duas. Nunca apareceram três? Três nunca apareceram. E uma sozinha? Uma sozinha já apareceu. A cor, e a de ontem iluminava? Depois que apareceu uma só, daí iluminava forte. Ela chegou a iluminar a mata aí ao redor ou não? Onde ela passava era um clarão, né? Agora, a luz dela era uma luz que se dirigia para todo lugar ou era uma luz assim, dirigida, luz com direção? Baixo. Ela clareava para baixo, porque para baixo tem onde clareava, para cima não parecia, né? Mas ela soltava aqueles focos, né? Que ela cintilava, nem uma luz mesmo. Ela cintilava assim. Mas aparecia um miolo central mais luminoso ou não apareceu? Aparecia o miolo, saía do miolo, aqueles focos luminosos. Né? Saía do miolo. Saía do miolo. E ela iluminava a árvore onde passava? Passava. Dava para ver bem a árvore? Dava. Renato, ontem que você assistiu, que ela se transformou de duas
transformou-se depois numa, dando essa luminosidade, você estava assistindo com quem ontem? Quem estava presente aqui? Nós estava aqui em 8 pessoas. Quais eram as O pessoas? seu Araldo, o seu Bastião, o dono aqui. Tava os eletricistas da ISAM, que vieram fazer conserto aqui no motor. Foi não. Então, eles que também não acreditavam, chegaram a ver ontem Eles o ficaram negócio com medo, mais não? perfeito que Eles nós que ficaram com vimos. medo? Qual é a impressão que eles Eles tiveram? ficaram com medo. E eles tentaram explicar o que era isso? Eles não tiveram eletricistas. explicação. Não tiveram explicação do causa. Então, descreve A melhor ISAM o é de a ontem. indústria sul-americana de metais, né? Uma grande firma de São Paulo. Quer dizer, tinha os eletricistas que presenciaram também isso. Você não sabe o nome deles? Neles estavam em 6, Você não sabe o nome sei, deles? Eles ficaram de vir hoje ou não? Não. Eles vieram ontem só a serviço, não é? Eles vieram só a serviço, né? Eles moram em Santo André. Foi não. Quer dizer que esses fenômenos por aqui são constantes. O que é que o pessoal da redondeza diz a respeito? Seus companheiros aí, o que eles acham que é? Pessoal Acho do que é sítio. Assombração, né? Só no sítio é só assombração. Isso daí confunde com fogo fato, boitatá, essas coisas ou não? É parecido? Eu acho que nunca vi um negócio. É aqui que eu tô vendo isso. Nunca vi isso. Lhe deu medo ou não? Ah, pra mim deu mesmo. Tá com medo Não, mesmo por causa de não, ontem? quando eu tô com todo o pessoal, eu não tenho medo, mas se eu sozinho eu tenho medo. Ô, Renato, eu gostaria que você contasse, descrevesse aquela cena naquele espaço do dia 8 ao dia 15, porque dia 16 você não estava presente. Do mês passado. Do mês passado, mês de março, quando você veio aqui dar um telefonema, porque aqui tem telefone, dá um telefonema que a sua senhora estava doente, parece que com 39, 40 graus de febre, você veio dar um telefonema para Ibiúna e na volta você encontrou com a luz aqui no caminho da sua casa, que a luz desceu ali pelo chiqueiro e veio. Quer descrever? Então descreve. Descrever essa cena. Não, eu não cheguei e vim, né? Eu vinha porque Como é que você viu a luz, ia saindo da casa? porque eu como é moro que- lá Ali perto da perto criação. E o telefone é aqui na sede. Já era 11h30. Eu tinha 11h30, você diz 23h30. 23h30 da noite, né? Eu já tinha uma impressão assim, mesmo sozinho, se fosse 8 horas, 20 horas da noite, eu sozinho dá a impressão ruim. E já era 23h30. Então eu vinha vindo, quando eu caminhei aí uns 50 metros, apareceu ela Desse no lado, outro horizonte, no outro lado. E conforme eu vinha andando, que a primeira vez que apareceu, ela apareceu nesse mesmo lugar, mas seguiu em linha reta. Seguiu em linha reta o horizonte, né? Desceu, subiu lá. E esse dia que eu vinha vindo, não sei se era medo mesmo, mas ela vinha descendo. Ela desceu no piquete da vaca, e eu achei que eu ia se encontrar com ela. Ela estava mesmo, distante uns 100 metros mesmo, né? E conforme 100 eu ia... metros daqui onde? Aponte aí mais ou menos. Que distância ela estava? 100 metros você calcula que distância, daqui aonde? mais ou Daqui no galinheiro, lá no ataque. Tá bom, bem calculado. E eu vi conforme eu ia andando, eu ia encontrar com ela. E o tamanho dela? Essa era pequena, era uma só, mas era pequena. Dava um palmo mais ou menos disso? Dava, Distância? dava Tamanho um da palmo. lua? Dava um par, né? E que cor? É vermelho escuro também. E Bem- essa não dava luminosidade nenhuma. Parecia porque é a noite escura, então parecia um clarão. E depois, Parece. Renato, Ela não iluminava coisa Não nenhuma? iluminava nada. E como é que você procedeu depois que você viu a luz? Quer dizer, você recuou, foi o encontro dela, o que foi? Continue até o fim? Não, porque eu pensava que ela ia continuar no ritmo dela, descendo, né? Onde agarrar no caminho dela. Sei. Mas ela, em vez dela seguir o rumo que ela segue sempre em direto, ela desceu. E desceu, eu achei que o negócio ia me cruzar comigo, não. No caminho aqui, mais ou menos, eu ia ver ela perto, né? E daí? Daí eu voltei. Ficou com medo e voltou? Daí eu voltei, fiquei lá de casa olhando, ela apagou. Logo mais ela chegou ali, né? Isso foi quando? Isso Foi foi... no período do dia 8 ao É. dia 15, naqueles dias. Porque dia 8 foi um sábado. Foi na quinta-feira daquela semana. Essas noites aqui, ontem e antes de ontem, têm estado frias ou não? Não, temperatura agradável, né? Ontem estava... Como está agora, assim? Agora, E céu encoberto, assim, céu de novo? encoberto. Ontem estava céu encoberto. Também? Tá. Quer dizer que hoje as condições são muito próximas das de ontem. Tá muito boa. É provável Se- que apareça hoje. Até eu pensava que não foi porque estava ameaçando chuva, mas o tempo diferenciou. O tempo estava assim ontem. É? Apareceu no céu ralo assim, aparecia umas... Esta fazenda aqui pertence a quem? Sebastião Junqueira Vilela. Ele é o quê?
Ele é diretor comercial da ISAM em São Paulo. Ele já viu o fenômeno daqui também? Ele já assistiu o fenômeno tanto no mês passado como relatado agora pelo Renato ontem. E no mês passado, mesmo no dia 16, quando estive aqui presente, depois até nós pegamos o carro, eu, o Sebastião e a senhora dele, até com um menino de 5 anos no carro, nós fomos. Até o carro ficou encalhado lá em cima, porque nós queríamos chegar perto da luz. Fomos lá, mas lá como não tem estrada, ele foi tocando feito louco, com Vox, entrou por capim, por tudo, e no fim até o carro ficou encalhado, porque o capim foi amassando e suspendeu as rodas. Depois as luzes desapareceram e não deu para a gente ter a proximidade. Nós chegamos naquele alto lá com o carro. Tanto é que depois tivemos que pegar um trator aqui para ir tirar o carro de lá, que ficou suspenso por capim mesmo, né? Agora, nessa noite, lá, depois pedimos socorro ao Araldo, antes de tentar com o trator. O Araldo subiu com o farolete, foi até lá, lidou, um centro que tem força, tudo, lidou, não conseguimos tirar o carro. Então o Sebastião desceu para levar o trator e ficamos lá. Eu, o Araldo, Dona Marta e o menino, que estava em companhia no Volks, aguardando a chegada do Sebastião com o trator. De lá nós vimos, mas aí foi fração de minuto, vamos dizer, uns 15 segundos, a luz que já tinha desaparecido, ela apareceu aqui no fundo. Mas foi uma coisa de fração, apenas de dar tempo, olha lá, tá vendo lá, tá, lá já vi tal coisa. E desapareceu. Quer dizer, foi uma coisa, eu calculo, em 15 a 20 segundos. Depois desencalhamos. Na semana seguinte, depois do dia 16, que foi domingo, eu mesmo voltei diversas noites. Estive com companheiros, ficamos aí. Até uma noite ficamos até às 11 horas da noite e não vimos nada. Nós chegávamos cedo, ficávamos, não apareceu mais. Agora, por notícia aqui do Renato, quer dizer, elas voltaram a aparecer agora de anteontem para cá. Então hoje, anteontem e ontem elas apareceram. Então hoje nós vamos ficar aqui para ver se aparecem de novo. Tá bom. Muito obrigado. Apenas uma última pergunta. Em todos esses aparecimentos, em todas essas ocorrências, foi notado algum barulho? Não tinha ruído nenhum. Nenhuma das vezes? Nenhuma das vezes. Era absolutamente silenciosa? Absolutamente silenciosa. Obrigado. Continuação de depoimento da zona São Roque e Biúna. Mais um depoimento do senhor José Raul Calfar. Pode dizer, contador? Foi não. O que você viu lá na represa? Como é que foi? Fomos fazer uma pescaria no Rio Tietê, à margem da Estrada do Oeste, em Araçariguama, e no dia 30 de abril para 1º de maio, em 1967. E havia chovido e a noite estava um pouco fria e começou a água, aquela condensação levantando aquela neblina, uma cerração. E havia um pouquinho de dificuldade, inclusive para a gente enxergar a ponta da vara. Estavam fazendo uma pescaria à noite. Eu e o vigário de São Roque, naquela época, padre Túlio Grilli. Hoje ele é diretor da Caritas Brasileira em São Paulo. E quando estávamos mais ou menos 2 horas da manhã, ainda na margem do rio, sentado em barranco, vimos, mas com muita cerração, mal se enxergava a ponta da vara, repito, nós vimos um foco de luz, como se fosse debaixo, por cima, uma lâmpada, mas um verde luminoso, extraordinariamente luminoso, não se podia, não consigo assimilar um verde nosso, um verde vivo. Espetacular, coisa fabulosa, mas fração de segundo ele veio, fez um semicírculo sobre o rio, mas como nós estávamos embaixo, aquele foi na nossa cabeça, uma altura, vamos dizer, de uns 15, 20 metros, e clareou, que deu aquele clarão, mas sumiu toda a cerração. Vimos outra margem do rio, as árvores, tudo como se ficasse dia. Aquilo fosse como eu tivesse feito isso para uma orientação, e fez um semicírculo e voltou atrás do morro novamente. Mas coisa rápida, frações de segundo, isso aí.
Que altura mais ou menos? Uns 15, 20 metros, vamos dizer, o mais alto. Tinha uma árvore. Não, na margem, nós estávamos na margem direita, sentados no barranco. Vinha um barranco, a casa em cima, e tinha uma árvore. Nós estávamos embaixo, na época da umidade, aquela coisa, estávamos embaixo da árvore. E aquilo veio por cima da árvore, em semicírculo. Descreveu um semicírculo mesmo, mas o foco praticamente foi já em cima do rio. E fez o semicírculo em cima do rio, voltando na mesma direção que tinha ido. Uma coisa rápida. E isso foi dia 30 de abril, vamos dizer, já 1º de maio, às 2 horas da manhã, de 1967. Um verde luminoso, foi só que vimos. Agora, o caseiro vizinho, a questão de 6 meses, um pouco mais, tornou a ver a mesma cor, a mesma luz. Nesse mesmo lugar? No mesmo local, pela localidade, que era Araçariguama, zona de minério, onde teve há pouco tempo, até há poucos anos atrás, tinha até a mina de ouro, uma zona rica em jazidas, cimento e zona de minério mesmo, né? E tem outros depoimentos daquele lugar, se eu quiser um dia vir, Major, em São Roque, tem quem conta ao vivo coisas assombrosas desse lugar. Pessoas que, inclusive, conversaram com outros elementos que foram protagonistas de foco de luz, de queimar. A pessoa chegou a morrer. Tem aí, pessoa, nome, tudo, que eu não guardo nomes. Um fato que ocorreu mais ou menos há uns 15 a 18 anos atrás. Uma pessoa recebeu um facho de luz e queimou tudo, como se tivesse recebido um banho de água fervendo em cima, mas aonde tinha cabelo e pelo não queimou, bigode, sobrancelha não queimou. Sim. O resto desceu tudo, a mão. Morreu? Coisa impressionante, morreu em Santana do Parnaíba. Mas é gente de Araçariguama, conhecida. Araçariguama fica perto de onde? Aqui perto de São Roque. Sim. Perto de São Roque. Ter um contato com esse pessoal? Pois não, inclusive o tesoureiro da prefeitura, o senhor era Sigomida, um senhor de 60 anos, pessoa que não mente, conversou, porque pensaram inclusive que fosse alguma vingança, conversaram com ele estava lúcido, perguntaram se não havia algum problema, se não foi alguém que tivesse feito alguma coisa para ele. Ele só falava a luz. Essa pessoa, eu sei que o sobrenome é Prestes, não me lembro. E essa pessoa que teria recebido esse facho luminoso a ponto de se prejudicar e até morrer, chegou a conversar ou a ver gente dentro de alguma parede? Não, só luz? Foi num carnaval isso aí. Ele vinha também de uma pescaria e chegou à casa dele. O pessoal dele tinha ido para Sariguama, que devia ter baile, algum divertimento lá na vila. E ele foi pular a janela, porque a porta estava fechada e a janela encostada, que ele já sabia que era o costume da casa, né? E quando ele estava descalço, calça arregaçada, caboclo do sítio, calça arregaçada e com farolete na mão, e ele viu uma luz parada longe dele, sabe, no escuro. Vamos dizer daqui a mesa ali, 20 metros, não? Quando ele bateu a luz, ele recebeu de encontro aquele facho, mas ele já estava no peitoril da janela. Quando ele recebeu aquele facho como se fosse uma ducha de água quente, que ele caiu dentro da casa. Ele sentiu calor? Sentiu um calor tremendo nele. Mas só isso. Aí ele saiu assim mesmo, foi até a vila, uns 2 quilômetros mais ou menos de distância. Chegou lá, os pés, o peito do pé virado para trás, formou uma ferradura, o pé ao contrário. As falanges dos dedos soltaram todas. Mão, tudo, desceu toda a pele, coisa impressionante. Pegaram logo ele de carro, levaram para ele foi examinado Santana, por médico nessa ocasião? Eu não sei, deve ter sido, porque parece que foi a um hospital de Santana do Parnaíba. Não sei se é Santa Casa, eu sei que ele foi atendido, mas desceu tudo. Só onde tinha pelo forte, bigode, sobrancelha e o cabelo, e a roupa também não. Mas onde estava a pele em exposição, desceu. E eles desligaram todas as falanges. Ficaram desligados os ossos? Os ossos da falange e os pés que estavam também descobertos, entortou para baixo. O peito do pé ficou
côncavo, Sim. não pisava no chão mais. E isso sem explicação nenhuma? Só lhe dizia a luz. Ele não dizia mais nada? Mais nada. Antes era um Não, indivíduo antes de lúcido? perguntar, é lúcido, pessoa, todo mundo conhece ali na vila, conhecia pelo menos, e tem familiares vivos. É? Seria interessante. Em Araçariguama tem mais conversar com as casos, tem o pessoas. fogo de Emiliano, que eles chamam Emiliano, um outro também que recebeu um faixa de luz, mas se cobriu. Já na mesma época, ele sentiu o faixa de luz, ele estava com um saco, se cobriu. Pessoa viva, mora lá também, pessoas idosas que não são, nem querem, se chegar e falar nisso, é capaz de até não querer falar. Faz muitos anos isso? Talvez mais ou menos na mesma época, né, por aí. De lá para cá vem repetindo, aí ninguém liga. Ou por medo, ou por chamarem, pensar que seja um louco, qualquer coisa. Não fala, a pessoa não fala. O Jonas deve recordar, nós estávamos na Sociedade Amiga da Cidade, aquele caso de Araçariguama, que então nós éramos para ter ido, isso já há uns 15 anos ou mais. Você lembra desse caso da vila? Foi comentado na Sociedade Amiga da Cidade. Da bola de fogo. Que queimou a pessoa. Que queimou a pessoa. Irmão do Roque Presta, ele é vivo ainda, pessoal do Monteiro. Foi só o que eu vi assim de relance. Depois aquele caso contado pelo seu amigo lá, O Araci comigo. Araci. É O que eu senhor estou é lhe de São dizendo. Roque? Sim, sim. O senhor também? Sim, senhor. Tem interesse nessas pesquisas? Não, eu depois que me aconteceu aquilo, foi coisa impressionante, fiquei impressionado com aquilo. Sim. Até ali não acredito, quer dizer, eu punha minhas dúvidas. Sim. Eu ouvia sempre dizer, mas sempre pus dúvidas. Eu nunca quis falar nada. Eu tomar o endereço do senhor para mandar uma documentaçãozinha Foi não. para a gente trabalhar em conjunto. Ah, como não? Tá bom, muito agradecido. Ora, Acabamos de ouvir a narração de fenômenos luminosos ocorridos em Ibiúna. Haverá uma segunda gravação a respeito.